Amém. Bom dia, querida igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que o Senhor aumente a nossa fé. Amém? Como o Dé falou, nós estamos aí numa jornada de 3 domingos para inculcar aquilo que nós temos aprendido, para nos relembrarmos, para ficar bem fixo nas nossas mentes, tá? Nós falaremos sobre o credo, falaremos sobre o Pai Nosso e falaremos sobre os 10 mandamentos. Eu creio que todo mundo aqui já decorou tudo. Se eu chamar alguém aqui para falar, alguém vai saber, alguém do discipulado que está aí, sabe, bem fresquinho. Mas eu não vou chamar não, vou deixar para o Gleice no outro dia, ele que gosta. Tá, vou deixar para ele. Amém? Então hoje nós falaremos um pouco mais sobre o credo. Hoje é o credo dos apóstolos, a nossa confissão de fé. Amém? Eu creio que a maioria de nós que já sabe de cor, certo? Certo? Todo mundo sabe de cor, né? Amém, isso aí. Então, para fixar ainda mais em nossas mentes, em nossos corações, nós vamos discorrer aqui pelo credo, aprendendo mais sobre a confissão de fé. O credo apostólico foi criado no século II e não foi escrito pelos apóstolos, viu? Então, mas é um resumo dos fundamentos do Evangelho. Isso aqui são notas do discipulado, tá? Nós temos discipulado, então a gente faz umas anotações. É bom a gente sempre anotar e revisitar essas anotações, tá? É um resumo do ensino dos apóstolos. A confissão de fé surgiu para preservar a pureza no ensino do Evangelho, as boas novas, certo? O credo apostólico, assim como os 10 mandamentos e a oração dominical, que é o Pai Nosso, foi anexada ao catecismo pela Assembleia de Westminster entre 1643 e 1653. Então é de extrema importância nós sabermos essas coisas. E sim, nós da comunidade Desperta Brasil fazemos o catecismo, certo? Todo mundo sabe disso, né? Então para os visitantes achar estranho, a gente faz o catecismo, tá, gente? Não se escandalize. O credo é a nossa confissão de fé. E nós temos obrigação de saber o fundamento da nossa fé, certo? Nós temos obrigação de saber o fundamento da nossa fé, correto? Vamos lá, a Cris já leu aqui, mas eu vou ler só o verso 1. Hebreus 11, 1. Pode ser na NVI, tá, Bruninha? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu achei aqui uma nota sobre a fé de João Calvino, uma descrição dele, é muito legal como ele descreve a fé. A fé é o conhecimento certo e firme da benevolência de Deus para conosco, que sendo fundada sobre a verdade da promessa graciosa em Cristo, é revelada à nossa mente e selada em nossos corações pelo Espírito Santo. É maravilhoso, irmãos. A fé, o Senhor aumente a nossa fé. Aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Efésios 2, 8 e 9. Pode continuar na NVI, tá bonito? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se nós estamos aqui hoje, é pela maravilhosa graça de Deus. O Senhor se revelou a nós, está conosco na jornada. É muito privilégio. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor se revelou a nós. Como nós bem sabemos, nós não podemos encontrá-lo pela nossa vontade. Ele se revela a nós. Então, se você está aqui hoje, tenha certeza que o Senhor se revelou a você. Amém? Vamos lá, gente, vamos lá. Me ajuda a pregar, como disse o Débora. Não fomos nós que o encontramos, Ele nos encontrou, nos amou e está nos aperfeiçoando de glória em glória. E a nossa fé está sendo provada todos os dias para que cresçamos
e abandonemos as coisas de meninos, confiando e esperando somente nele. Me lembrei aqui do Rick Warren, uma frase que sempre ficou na minha mente, que ele diz no livro, né? A vida é um teste. Nós estamos sendo testados o tempo todo. Amém? E com isso a nossa fé ela vai crescendo. Porque o Senhor é bom. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não existe outra forma, é pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não existe uma outra maneira de nós termos fé, da nossa fé ir crescendo. Ok? Deu para dar uma pincelada aqui na fé? Nós somos encontrados. O Senhor está gerando em nós fé a cada dia. Voltemos para a confissão de fé. Essa manhã nós confessaremos a nossa fé também através do sacramento da Santa Ceia. Então, os sacramentos também são a nossa confissão de fé também. O batismo e a Santa Ceia. 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Precisamos estar preparados o tempo todo, prontos para responder em quem e por que nós cremos. Qual é a razão da nossa esperança? E o credo apostólico fala de quem? Fala de quem, gente? Vocês sabem o credo. O Pai, o Filho e o Espírito. Um Deus que são três, um Deus triuno. É sobre isso que fala o credo apostólico. O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai que é o Criador, o Filho que é o Redentor, o Espírito Santo, que é o santificador. Amém? Hoje eu estou igual ao Dé, tem uns 20 folhas aqui. Ainda bem que não tem cronômetro. Brincadeira, gente, brincadeira. O Pai, Criador. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu espero que depois de passarmos pela estação da criação, nós ouvimos muito sobre a criação. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre quem é o Criador de todas as coisas. Alguém tem dúvida de quem criou todas as coisas? Nem um pouquinho. Temos noção de que tudo foi criado por Ele? Ele é soberano e que tem todo o poder? Então que nossas mentes tenham sido renovadas nesse tempo tão maravilhoso que foi aprender sobre a criação, os devocionais diários, sabe? Foi muito bom, foi excepcional, e a nossa mente, ela realmente foi renovada. Eu espero que tenha acontecido com todos nós, e que com isso tenha despertado em nós essa responsabilidade de sermos mordomos do Senhor na terra que Ele deixou para nós cuidarmos, certo? Então nós temos uma missão, nós somos mordomos nessa terra. Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Gálatas 4, 6 e 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que Pai maravilhoso, hein? Fala a verdade. Nós cremos num Deus que é todo poderoso, criou todas as coisas e as sustenta com sua mão poderosa.
e que mesmo sendo nós indesculpáveis, pela maravilhosa graça que há em Cristo, permite que clamemos Abba Pai. É demais. Se tinha uma coisa que, quando Jesus ele se fez carne, quando ele viveu ali entre os fariseus, os saduceus, uma coisa que deixava eles muito estressados, era quando ele falava que era filho. E ele se referia a Deus como Abba. Eles ficavam loucos. Como assim? Quem é ele para se chamar? Quem é ele que se dirige ao eterno como Abba? Nós temos esse direito. É maravilhoso, irmãos. É um privilégio. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus. Não somos mais escravos, agora filhos e herdeiros. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mateus 6, 31, 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. O que comer, o que beber, o que vestir, se você anda, se você levanta, se você dorme, se você deita, todas as coisas. Ele tem controle sobre todas as coisas. Amém? Você crê nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Amém. Glória a Deus. O Filho, nosso Redentor. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Amém? O Redentor, o Filho. Estamos aí, quase chegando no Advento, como foi falado hoje. É uma estação incrível também, como todas as outras, mas eu gosto muito do Advento. É especial. E nós temos também um devocional aí também diário sobre o Advento, viu? Então, bora ler, porque o Senhor se revela através de um livro. Então, bora ler, pessoal, bora ler. Isaías 7,14. Nosso Redentor. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele veio, o Redentor, 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Filipenses 2, do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. O Eterno se esvaziou e invadiu o tempo para nos resgatar, para pagar uma conta que era nossa, uma conta
que nós jamais poderíamos pagar. E nós não podemos retribuir essa conta. Nós não somos capazes. Foi crucificado e morto. Fim da história? Claro que não. O plano do Senhor é perfeito. Atos 3,15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Aqui é a pregação de Pedro no templo, como nós aprendemos no estudo de terça-feira sobre Atos, para quem está acompanhando. E aqui eu me lembrei de uma citação de John Stott, que ele fala sobre a ressurreição. Talvez a transformação dos discípulos seja a maior evidência da ressurreição. Incrível! O que aconteceu com os discípulos quando Jesus foi morto? Qual foi a atitude dos discípulos depois da morte de Cristo? Eles esperavam um rei que ia acabar com o governo de Roma, que ia mudar tudo, e que eles eram um povo escolhido, e que eles iam ter ali regalias. Acabou os problemas. Essa é a esperança deles. E o Senhor sempre falando: olha, eu vou ter que morrer, eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar. A mente deles só ficava no: eu vou morrer. Eles não entendiam que o Senhor ressuscitaria no terceiro dia. Eles não entendiam o reino eterno. João 20:19, para a gente ter uma ideia de como que eles ficaram, como os discípulos reagiram. Pode continuar na NVI mesmo, tá bonito. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Eles estavam ali, as portas trancadas, com medo. Lucas 24, 13 e 17. Isso aqui, todos nós conhecemos bem essa história. O caminho de Emaús, 24, 13 e 17. Do 13 ao 17, tá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam tristes. Eles estavam indo para onde? Para Emaús. 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Estavam voltando. Como a maioria de nós sabe, Emaús significa banhos quentes. Eles estavam voltando para um lugar onde eles encontrariam conforto, porque eles estavam muito tristes, chateados com o que tinha acontecido com o Salvador deles. Estavam muito tristes, escondidos, com medo e entristecidos. Ó, os discípulos, andavam com o Senhor, estavam ali vendo os milagres, vendo coisas incríveis. Eles não entendiam. Mateus 28, 16, 20. Mateus 28, do verso 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que mudança! Que mudança! 11. Olha a mudança que aconteceu. E se nós estamos aqui hoje, é porque algo aconteceu. O que aconteceu?
Jesus ressuscitou. Se algum de nós aqui tem ainda em mente, sabe, como assim? A ressurreição é uma coisa muito complicada, né? A nossa mente aqui. Jesus ressuscitou. Talvez a mudança de atitude dos discípulos seja uma prova. Que as pessoas procuram até hoje túmulos, procuram corpo, procuram ossos, procuram um monte de coisa para provar que Jesus não foi ressuscitado. Mas ele foi ressuscitado, ele ressuscitou. E se nós estamos aqui hoje, é porque alguns discípulos creram, alguns discípulos foram impactados, alguns discípulos testemunharam isso. Amém? Quando estivermos com medo, escondidos, angustiados, chateados, com os nossos probleminhas tão pequenos, quando desejamos voltar atrás como os discípulos lá de Emaús, sabe, voltando, tristes, chateadinhos. Crente fica triste e chateadinho? Eu acho que é o povo que mais fica chateadinho, é o crente. Ou o povinho chateado. Precisamos nos lembrar que Jesus não está morto. Crer que Ele ressuscitou, Ele vive, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Voltará em breve. Ele voltará em breve. Apocalipse 22, 12, 13. Ele voltará em breve. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Que promessa maravilhosa, irmãos. Que promessa. É uma promessa feita, sabe por quem? Aquele que diz sim, aquele que é o amém. Nós precisamos crer, irmãos. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e mortos, em breve. Em breve. Amém? E o Espírito Santo? O santificador. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na comunhão dos santos, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O plano é perfeito. O Criador, o Redentor e o Santificador. Isso nos faz lembrar da narrativa. Qual que é a narrativa? O drama da doutrina. Os 4, né? Criação, queda, redenção e consumação. É o drama. João 14, 26 e 27. Espírito Santo. Incrível. Incrível. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Não tenham medo. Não estamos sós. Nós não estamos sós. Estamos muito bem acompanhados. Muito bem amparados. Muito bem amparados. Muito bem acompanhados na jornada. Olha esse texto aqui do livro, de um livro, As Excelências de Cristo. Lembrei quando eu estava estudando. O desejo de Jesus vai fundo na natureza do nosso ser. No nosso projeto de criação,
Nós somos aquelas criaturas feitas para intimidade com Ele. Como portadores da imagem de Deus, nós temos um projeto único e capacidade para comunhão com Ele. A glória de Deus não está apenas repousando sobre nós como os anjos, ela faz morada em nós. Nossas estruturas foram criadas para habitar a presença do Deus vivo e para refletir a sua glória nos níveis mais profundos, de maneira mais dinâmica. É incrível. Nossas estruturas foram criadas, foi criada para habitar o Deus Todo-Poderoso. Que bendita esperança. Você não acha incrível? Não é incrível? Nossas estruturas foram criadas para habitar a presença do Deus vivo, doce Espírito. Nós não estamos sós, nós estamos muito bem acompanhados. Apocalipse 19, do 6 ao 7. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Através do Espírito, uma noiva está sendo preparada. Através do Espírito, uma noiva está sendo preparada. Quem é a noiva? E nós somos uma noiva bem zoadinho, então não? Cara, é muito amor. É muito amor. O Senhor nos ama de uma forma assim que... É por isso que nós não conseguimos entender. Que a gente olha para nós assim: noiva, que noiva é essa, Senhor? Que o Senhor vem buscar em breve. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Não estamos sós, estamos sendo preparados para a volta do Senhor. Uma noiva adornada, uma noiva santa. É isso que está fazendo em nós o Espírito Santo santificador. Amém? Ok? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Efésios 2, 20 e 22. Efésios 2, do 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Provérbios 27, 17. Eu adoro esse provérbio aqui, é muito bom. Ele mexe comigo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Irmãos, não seria possível nós nos reunirmos para adorar o Senhor se não fosse pelo Espírito. Porque a gente, é altas tretas. Muitas tretas, vixe. Cara, se não for pelo Espírito, nós não somos capazes de adorar juntos ao Senhor. Porque nós temos muitos problemas interpessoais. Muitos. Mas através do Espírito é possível a comunhão dos santos. É possível. É possível. Não desanime, não desista. Porque aquele que não é cristão, aquele que não entende, aquele que ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, quando alguém chateia ele, o que ele faz? Descarta. Não serve para mim. Descarta. Mas pelo Espírito Santo, só por Ele mesmo, nós somos capazes de viver em comunhão. Amém, irmãos? Então,
Creia nisso. Creia que através do Espírito é possível a comunhão dos santos, mesmo com nossas diferenças e nossas briguinhas e picuinhas dia a dia que nós temos, são muitas. Amém? Dentro da nossa casa, 2 pessoas, 3, 4, já é uma confusão. Não é não, amor? Mas pelo Espírito nós somos capazes, somos capacitados pelo Santificador, porque nós estamos sendo preparados para a volta do Senhor, que será em breve. Amém? Colossenses 1, 13, 14. Colossenses 1, do verso 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. 2 Coríntios 1, 21, 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que há, do que está por vir. Espírito Santo, a garantia do que está por vir. Sabe o tão ansiado corpo glorificado? Espírito Santo, a nossa garantia. Estou com você, Edilene. Veja a hora. Esse corpo aqui está zoado já. Você também, viu? Remidos, selados e aguardando o dia que essa carcaça será glorificada, ansiosos por entrar finalmente no descanso eterno. Obrigado, Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos crer nessas coisas. É nossa obrigação saber o fundamento da nossa fé. Nós precisamos crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Esse corpo zoado, que não pode ficar muito tempo em pé, né, Bruno? Que já dói a coluna. Que consegue treinar os 5 minutos, né, Dudu? Treina 5 minutos como treina. Já para. Nosso corpo será glorificado. O Espírito Santo é a garantia do que está por vir. Se alegre, irmãos. Fiquem alegres. Aleluia. Volte logo, Senhor. O Senhor é muito bom. Deu para entender bem o que significa a confissão de fé, o credo apostólico? Deu para entender bem ali? O Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador, o Filho, o único Filho que se fez carne, que adentrou o tempo, que se esvaziou para nos redimir, para pagar uma conta que nós não tínhamos a menor chance de pagar. Deu para entender que Ele subiu aos céus e Ele voltará em breve. Deu para entender que não nos deixou só, não nos deixou sozinhos. Ele vive em nós. É impressionante. É impressionante. Nos deixou o seu Espírito, a garantia, selados, a garantia do que está por vir. Não sei você, irmãos, mas é inacreditável, inexplicável, maravilhoso. Maravilhoso és. É só o que eu tenho a dizer. Maravilhoso és. Maravilhosa graça que nos alcançou, os indesculpáveis. É importante decorar o credo? Sim, claro. É importante, espero que vocês decorem. É importante entender sobre quem o credo se refere? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? É importante. É importante saber que o credo tem ali
tem uma sequência muito lógica, muito profunda. É o resumo do Evangelho: o Criador, o Redentor e o Santificador. E o que é mais importante que essas coisas? Vocês acharam que estava acabando já, né? Não está ainda não, gente. Tem mais um pouquinho ainda. O que é mais importante que saber essas coisas? A nossa conduta precisa estar de acordo com a fé que professamos. A nossa conduta precisa estar de acordo. Precisamos viver de acordo com o que dizemos que cremos. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Eu perguntei para a Nancy. Eu e a Nancy ontem estudamos. Você quer? Vamos estudar um pouco sobre o que era? Tá bom, vamos. Aí começamos a conversar. Falei, Nancy, quando que a gente confessa? Eu estava ali viajando, né? E a Nancy falou um monte de coisa. Eu falei, não, Nancy, não é isso não. Eu tinha uma coisa na cabeça e queria que ela falasse a mesma coisa que eu. Aí fiquei, até que ela falou, né? Quando que a gente confessa alguma coisa? Quando a gente está errado, não é? Normalmente, na nossa mente, cosmovisão mundana, a gente confessa. Fizer uma coisa errada, precisa confessar. Aí quando eu vejo a confissão de fé, fiquei me perguntando assim, né? O que as pessoas estão vendo na minha vida, né? Que eu preciso confessar algo. Que maneira que eu tenho agido, né? Que maneira que eu tenho vivido? Será que eu preciso? Será que eu estou sendo muito diferente? Será que eu estou andando, na contramão? A ponto de pessoas perguntar assim, por que você está indo para esse lado aí? Nada a ver. O que está acontecendo com você, na sua mente? Você está todo errado. Você está todo errado. Obrigado para mim em 1 Timóteo 6, do 11 ao 13. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Bruninha, volta no 3. Eu não ia ler tudo não, mas a gente está com bastante tempo, né, gente? Vamos ler tudo, né? Aqui fala sobre isso, no 3. Fala sobre o que acontece, as questões sobre o amor ao dinheiro. Aqui ele está falando a Timóteo acerca dessas coisas. Sobre o que provém do amor ao dinheiro, o que provém do amor à riqueza. Essas coisas que a gente gosta bastante, né, de correr atrás. 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos controlados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo. Timóteo, ele tinha um bom testemunho. Paulo dizia, continue, que você está agindo de acordo com a fé que você professa.
Jesus ali diante de Pôncio Pilatos, de que forma que ele agiu? Da forma que ele vinha falando que tinha que ser. Ele agiu conforme o que ele cria. Paulo está ali encorajando Timóteo a fazer a mesma coisa e nos encorajando a fazer a mesma coisa. Nós não podemos, irmãos, confessar a nossa fé. Pense em você hoje chegando no seu trabalho, na escola, e chama aqui um grupo de pessoas e fala: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e você fala tudo crendo. A pessoa vai falar: meu, que isso? Não, é a confissão da minha fé, é no que eu acredito. Você vai falar: mano, como assim? Não é isso que você vive. Como é que você crê nessas coisas? Entendeu? Agora pense, você é uma pessoa diferenciada. Você vive de acordo com a palavra do Senhor, sendo guiado pelo Espírito. A sua conduta é diferente. Para o mundo você está todo errado. Você está todo errado. Mano, esse maluco aí é estranho. Nada a ver. Esse cara faz umas coisas aí, meu. Ele não aceita suborno. Ele não aceita uma propina. Ele é vendedor. Ele não ganha um esqueminha. Não faz esqueminha com ninguém. Eu não consigo acessar ele. Não consigo chamar ele para ir para um rolê. Meu, alguma coisa está errada com esse cara. Por que você vive assim, dessa maneira? Por que você é tão diferente de nós? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa confissão. Pensa como fará mais sentido? Um povo que anda assim? A nossa conduta, a forma como vivemos, desperta curiosidade em alguém a ponto de precisarmos confessar a nossa fé? Alguém tem perguntado para você: por que você vive dessa maneira? Por que você participa de tantos estudos? Por que o seu culto demora tanto? Por que você ora, que você sai daqui para orar? Por que você passa tanto tempo aí na Bíblia, lendo a Bíblia? Por que na sua hora do almoço você não fica conosco, jogando conversa fora, você fica aí lendo a Bíblia, orando? Alguém tem perguntado isso, irmãos? Você tem confessado a sua fé? Alguém tem perguntado o porquê de sermos tão diferentes? Ou será que não somos tão diferentes assim? Nós somos muito parecidos com o mundo, infelizmente. Mas nós estamos aprendendo hoje. O Senhor está nos lembrando a nossa confissão de fé, e que nós precisamos viver de acordo com ela. A confissão de fé, antigamente, sabe o que era? Presta atenção, hein? Antigamente, os mártires eram interrogados sobre sua fé antes de serem torturados e mortos. Então, muitos deles recitavam esta afirmação de fé, que era uma confissão condenatória diante dos algozes. Os caras eram presos. Eles sabiam que eles iam morrer, iam ser torturados. Eles confessavam, eles recitavam a fé deles. Mas primeiro, é claro que eles eram forçados a rejeitar a fé. Mas não, eles recitavam o credo. A importância do credo, irmãos. Talvez esteja chegando a hora em que precisaremos confessar o porquê da nossa fé. Talvez esteja chegando a hora, irmãos, em que nós precisemos confessar a nossa fé. Então, é um tempo de preparação e de alegria. Porque que alegria, irmãos, você confessar a fé, você viver de acordo com o que você crê. Porque o Espírito está em nós e garante o que está por vir. O que está por vir, irmãos? Nada se compara à glória que será revelada. Nada se compara. Nada se compara. Mas isso só será necessário se estivermos na contramão do mundo, se andarmos de acordo com a cultura do reino eterno
em oposição ao reino desse mundo. Nós somos chamados para ser sal e luz, irmãos. Nós somos chamados para ser opositores ao mundo. Nós não somos chamados para nos amoldarmos a esse padrão. Nós somos oposição. E pode chegar o dia em que nós seremos chamados para confessar a nossa fé. Mas só se nós estivermos andando de acordo com a cultura do reino. Amém? Vocês estão preparados? Ixi, 3 amém. Irmãos, nada se compara à glória que será revelada. Vou lembrar de novo. Ele voltará. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Não nos deixou só. Nós temos a garantia do que está por vir. 1 Pedro 3, do 13 ao 16. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que o que eles falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Nada se compara à glória que será revelada. Tá ruim? Meu, nada se compara. Eu fui selado. Eu tenho uma garantia do que está por vir. Está bom? Glória a Deus. Ainda assim eu tenho a garantia. Sou selado. Nós somos selados. E o melhor disso tudo, sabe o que é, irmãos? Nós estamos doidos de permanecer. É necessário permanecer. Nós estamos aprendendo isso já há um bom tempo. O melhor disso tudo é que não somos nós que fazemos. Olha para mim Filipenses 1:6. Se fosse a gente, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou a boa obra em você, Gilene. Começou em você, Bruno. Começou em você, Julie. Ele começou a boa obra e Ele vai terminar. Ele vai terminar. Não depende. Não fique se achando que depende de você. Senhor, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Que a nossa conduta revele quem é o nosso Pai, quem é o nosso Redentor, quem nos santifica. Que a nossa conduta revele que nós temos um Senhor, um Todo-Poderoso, maravilhoso. Amém? Fiquem de pé. Eu quero orar. Eu falei que ia ser breve, mas espero que todos tenham entendido a importância de nós aprendermos sobre a nossa confissão de fé. Que nesse tempinho que nós ficamos aqui juntos, a sua fé tenha aumentado, que o Senhor tenha gerado mais fé, nos nossos corações, para que nós vivamos dessa forma. Amém? Então ore nesse momento, peça para o Senhor, assim como os discípulos fizeram. Senhor, aumente a nossa fé, porque estavam complicados, eles não conseguiam ver o que Jesus via, eles não conseguiam sentir o que Jesus sentia. Eles pediam: Senhor, aumente a nossa fé. Então peça aí, aumente a sua fé. Amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Mais um dia cheio de graça e misericórdia, Senhor. Obrigado. Não seria possível se não fosse o Senhor, a sua infinita bondade.
esse amor impressionante. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado por ser o Todo-Poderoso, Criador e Soberano sobre todas as coisas. Obrigado por ter enviado seu Filho. Obrigado, Jesus, por ter morrido no nosso lugar, por ter se entregado, por ter derramado sangue precioso por nós, tão falhos e tão pecadores. Obrigado, Espírito Santo, por garantir o que está por vir, por nos selar, por permitir que nós, tão falhos, ainda possamos esperar. Obrigado pela bendita esperança, a esperança da vida eterna, a esperança onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Obrigado, Senhor, obrigado. Oro pela minha vida, pelos meus irmãos, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor gere mais fé nos nossos corações, que a nossa conduta seja diferente, Pai, que seja um marco nas nossas vidas, que a partir de hoje nós entendamos essas coisas, Pai, que nós entendamos a nossa missão de sermos diferentes, de sermos sal, de sermos um luzeiro, Pai, nesse mundo decaído, para a sua honra e glória. Somente por isso nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.